Ah, tá sim, ela está aqui sim. Tá? Ela tá aí? Ah, tá sim. Tá, estou vendo ela aqui. Aham. Bom, pessoal, não sei se o Eduardo entrou em contato com vocês, né? Ele teve um probleminha de internet, acho que não conseguiu resolver, né? Que ele não botou a carinha aqui. Ele pôs no grupo. Pôs no grupo, né? Não vi lá, não. Uhum. Vocês podem me ajudar? Onde que nós paramos? Eu marquei o item 224, 224, 224? do Deixa só um capítulo minutinho. 19, né? É Capítulo 19, né? 19, Essa isso. com a questão 223, né? 224, 19, tá chegando lá. Peraí, 21. Opa, cheguei. Vou colocar aqui para nós. Só um minutinho. Peço que vocês me ajudem, porque realmente eu não me preparei para, não tive tempo, né, de fazer a leitura antes, de me preparar, mas esse capítulo nós já estudamos ele uma vez, isso é uma vantagem, né? Eu acho que esse é o texto do mesmo tradutor, né, Elisete? Então, acho que não traz aquele ruído, né? Diferença de traduções. Então, nós estamos no 224, já foi lida, vamos ler agora. Vamos ler. Você lê para nós, Elisete? Pois não. O espírito que deseja comunicar-se compreende, sem dúvida, todas as línguas, visto que as línguas são a expressão do pensamento e é pelo pensamento que o espírito tem a compreensão de tudo. Mas, para exprimir esse pensamento, ele precisa de um instrumento, e esse instrumento é o médium. A alma do médium, que recebe a comunicação do espírito estranho, só pode transmiti-la por meio dos órgãos de seu corpo. Ora, esses órgãos não podem ter, para uma língua que o médium desconheça, a flexibilidade que apresentam para a língua que lhe é familiar. Um médium que apenas saiba o francês poderá acidentalmente dar uma resposta em inglês, por exemplo, se ao espírito apraz fazê-lo. Mas os espíritos que já acham muito lenta a linguagem humana em confronto com a rapidez do pensamento, a ponto de abreviá-la quando podem, se impacientam com a resistência mecânica que encontram. Por isso, nem sempre o fazem. Essa também é a razão por que um médium novato, que escreve penosamente com lentidão, ainda que na sua própria língua, em geral não obtém mais do que respostas breves e sem desenvolvimento. Por isso, os espíritos recomendam que só se dirijam a tais médiuns perguntas muito simples. Para as de grande alcance, é necessário um médium desenvolvido, que não ofereça nenhuma dificuldade mecânica ao espírito. Não escolheríamos para ler um texto um estudante que estivesse aprendendo a soletrar. Um bom operário não gosta de servir-se de maus instrumentos. Acrescentemos outra consideração de muita gravidade no que diz respeito às línguas estrangeiras. Os ensaios desse gênero são sempre feitos por curiosidade e por experiência. Ora, nada é mais antipático aos espíritos do que as provas a que tentam submetê-los. Os espíritos superiores jamais se prestam a elas, afastando-se logo que se pretenda enveredar por esse caminho. Tanto se comprazem nas coisas úteis e sérias,
quanto lhes repugna se ocuparem com coisas fúteis e sem objetivo. Replicarão os incrédulos, para nos convencermos, e esse fim é útil, já que pode conquistar adeptos para a causa dos espíritos. A isso respondem os espíritos: a nossa causa não precisa dos que têm orgulho bastante para se suporem indispensáveis. Chamamos a nós os que queremos, e estes são quase sempre os mais humildes e os pequenos. Porventura, Jesus fez os milagres que os escribas lhe pediam? E de que homens o Cristo se serviu para revolucionar o mundo? Se quiserdes convencer-vos, dispondes de outros meios que não a força. Começai por submeter-vos. Começai por submeter-vos. Não é normal que o discípulo imponha sua vontade ao mestre. Resulta daí... Vamos dar uma paradinha, agora já está ficando muita coisa para comentar. Deixa eu dar voltar um pouquinho aqui. O Espírito deseja comunicar-se, compreende sem dúvida todas as línguas, visto que as línguas são expressões do pensamento. É pelo pensamento que o Espírito tem compreensão de tudo, mas para exprimir esse pensamento, ele precisa de um instrumento, e esse instrumento é o médium. Ele está trabalhando aqui o seguinte: isso é muito interessante, que quando a gente lê alguns livros, fala que os espíritos se comunicam pelo pensamento e não por linguagem sonora, né? Isso é algo muito interessante. Porque, por exemplo, quando eu vou falar, por exemplo, uma caneta, mas na minha mente já tem imaginado a caneta. Por exemplo, eu estou imaginando aqui uma caneta Bic, cristal, né? De cor azul, tampinha azul. E aqui eu estou tendo que usar muitas palavras para explicar, mas eu consigo passar essa imagem para o outro espírito. Ele sabe que eu estou falando, que eu estou pensando na caneta, né? Eu posso também estar passando para ele em pensamento que eu estou precisando de uma caneta para poder executar a psicografia, que eu estou com ela agora, sem ela agora, eu estou sem papel. É para ele me dar um tempo, mas tudo isso eu faço em pensamento. E não precisa de língua, né? Eu não preciso estar falando em português, eu estou passando para ele imagens, né? Mesmo situações de sentimentos, que a gente tem dificuldade de colocar palavras, eu consigo transmitir para o espírito o que eu estou sentindo, ele vai sentir do outro lado. Então não precisa da linguagem falada, isso é uma condição que nós temos aqui como espíritos encarnados, né? E espíritos menos evoluídos, mais materializados, também precisam desse recurso. Por isso que é muito comum a espiritualidade nos orientar de fazermos a leitura do Evangelho, quando a gente está passando por uma dificuldade espiritual, está passando por alguns perrengues, né, que a gente percebe que tem alguma influência sutil da espiritualidade, que a gente faça a leitura do Evangelho em voz alta, que eles não conseguem receber pensamentos, eles estão ainda muito materializados, guardando muito ódio, muita raiva, muita inveja, às vezes sentimentos menos felizes, são espíritos ainda de muita densidade material, quer dizer, muito pesado. Então precisam desse recurso. Mas espíritos já evoluídos, como Bezerra de Menezes, Emmanuel, toda a transmissão é via pensamento. Então é disso que Kardec está chamando a atenção, né, aqui nesse ponto. Ele fala outra coisa importante também, é que essa questão de ficar fazendo o teste dos espíritos, né, que eles se afastam, que espíritos superiores jamais se prestam, né, jamais se prestam e afastam logo, né?
estão querendo fazer o espírito tratar de assuntos fúteis, né, assuntos bobos, então eles se afastam. Só espírito zombeteiro e de baixa estirpe evolutiva que se dão a esse tipo de trabalho. Ele está chamando a atenção também. E essa fase que nós estamos nela agora, do Espiritismo, o Espiritismo já tem aproximadamente, vamos dizer, a data oficial, 18 de abril de 1857. Então, nós estamos aqui quase com 200 anos da doutrina espírita. Né? Ainda falta, vamos dizer, 160 anos, né? Da doutrina espírita. 165 anos da doutrina espírita. Então, nesse estágio que nós estamos agora, é um estágio já mais de transformação moral, de conhecimento das leis divinas, de trabalhar a parte comportamental, né, dentro da moral do Cristo. Não há necessidade mais de mesa falante, de aquelas taubinhas de escrever, de cestinho, né, onde as pessoas ainda não tinham compreendido o caráter moral da doutrina espírita, né, o caráter, vamos dizer, religioso no sentido assim, de trazer as leis divinas para nós, de falar sobre o mundo espiritual. Então, pessoas que ainda se deixam se mover pela curiosidade somente, sem o interesse da sua transformação moral, não atrai bons espíritos para as suas reuniões, né? Então, esse é outro ponto que ele toca aqui, que eu achei bastante. Ele coloca: nossa causa não precisa dos que têm orgulho bastante para se supor indispensáveis, né? Aquele médico que se acha, né? Então, isso também não traz resultado, né? Chamamos nós os que queremos, e esses são quase sempre os mais humildes e os pequenos. Porventura, Jesus fez milagre que os escribas lhe pediam? E de que homens o Cristo se serviu para revolucionar o mundo? Pescador, né? Um cobrador de Mateus, né? Cobrador de impostos, Lucas, médico, né? Mas médico dos pobres, né? Então a gente vê assim, Jesus trouxe aquele, vamos dizer assim, o trabalhador, uma pessoa simples, humildes, né? Mas grandes em espíritos, né? Grande em amor, né? Então a gente tem que prestar muita atenção se a gente quer realmente estar em contato com os espíritos mais, vamos dizer assim, mais evoluídos, né? Possam nos trazer paz, conhecimento, ajudar-nos a vencer as nossas imperfeições. Por lugar está aqui, né? Que ele fala, né? Daí resulta, salvo algumas exceções, que o médium exprime o pensamento dos espíritos por meios mecânicos que estão à sua disposição. Coloca assim: se um homem culto componesse. Nós lemos aqui já, né, Elisete? Eu estou já pulando. E pedindo a leitura aqui. Começa. Elisete, Tô sim, deu uma caidinha e voltei. Nós já lemos então. aqui. Não, continua aqui. Né? Aí que a gente parou, resulta daí que a gente parou. Bom. Mas só perguntar para a pessoa, mais algum comentário, pessoal? Porque, olha, para ser sincero, eu não me preparei para conduzir o estudo hoje, tá? Então, estou assim, pescando agora no momento, então se alguém quiser fazer uma ponderação, uma colocação, porque aqui não tem ninguém doutor em nada, viu? Eu sou só um facilitador, guardem bem isso. Não sou um especialista em mediunidade, um conhecedor profundo, então preciso de ajuda, tá? Se eu estou falando coisas que estão trazendo esclarecimento, beleza, mas vocês podem também participar, tá? Fiquem à vontade. Tá bom assim? Tá tudo certinho? Então eu vou em frente, tá? Então vamos aí. Resulta daí, salvo algumas exceções, que o médium exprime o pensamento dos espíritos pelos meios mecânicos que estão à sua disposição, e também que a expressão desse pensamento pode e deve mesmo, na maioria das vezes,
ressentir-se da imperfeição de tais meios. Assim, o homem inculto, o camponês, poderá dizer as mais belas coisas, expressar as mais elevadas ideias, os pensamentos mais filosóficos, falando como camponês, pois, como se sabe, para os espíritos o pensamento está acima de tudo. Isto responde a certas críticas a propósito das incorreções de estilo e de ortografia, que se atribuem aos espíritos, mas que tanto podem provir deles como do médium. Apegar-se a tais coisas não passa de futilidade. Não é menos pueril que se atenham a reproduzir essas incorreções com exatidão minuciosa, conforme temos visto fazerem algumas vezes. Podemos, pois, corrigi-las sem qualquer escrúpulo, a menos que caracterizem o espírito que se comunica, caso em que é bom conservá-las como prova de identidade. Assim é, por exemplo, que temos visto um espírito escrever constantemente Julie, sem o S no final, falando de seu neto Jules, porque quando vivo, escrevia desse modo, embora o neto, que lhe servia de médium, soubesse perfeitamente escrever o seu nome. Muito interessante essa vocação. Nós temos que tomar muito cuidado de não ficar preso aos detalhes e perder o conteúdo, né, principal. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Numa reunião mediúnica, a espiritualidade ela vai utilizar os recursos que tem, né? Então, o que facilita, por exemplo, um espírito transmitir é a ligação com o médium. Mas esse médium, às vezes, é uma pessoa que não tem tanta cultura. Então, o recurso que ele vai fornecer ao espírito é um recurso limitado. Mas, mesmo com esse recurso, o espírito, por ser já um espírito superior, ele consegue transmitir uma mensagem profunda. Vamos supor, o espírito é um agricultor, né? O médium é um agricultor. Então, ele está acostumado a lidar com a natureza. Então, o espírito vai usar de exemplos da natureza para falar de coisas profundas. Por exemplo, vamos supor que ele cuida de um jardim que tem muitas roseiras. Ele quer chamar a atenção que as pessoas estão prestando mais atenção no sofrimento do que nas coisas boas que acontecem na vida dela. Ele pode dizer assim: muitas vezes ficamos muito mais presos ao espinho da rosa do que ao seu perfume e à sua beleza. Ele está fazendo uso da figura da rosa para chamar a atenção da pessoa que está muito apegada. Ninguém reconhece o meu trabalho, fica só reclamando, né? São os espinhos. Mas ele está esquecendo de quanta coisa boa acontece, né? Dos netos que ele tem, do carinho que a esposa tem com ele, do amor que ele recebe, mas ele só lembra das dificuldades que ele enfrenta no trabalho, nas coisas, fica só preso aos espinhos. Então, o espírito cria uma imagem usando o recurso que ele tem, né, de vida, né, de vivência. Isso é muito comum, né? A gente, por exemplo, que tem muita ajuda dos pretos velhos, eles usam muito desses recursos de imagem, né? Ele conta casos, às vezes, da fazenda, da experiência que eles viveram ali com o senhor, a dificuldade que eles tiveram ali na senzala, usando linguagem simples, mas de uma profundidade, às vezes, que filósofos que têm um domínio da língua, né, que não conseguem passar. Né? E a gente vê isso muito. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Eu tive um amigo alemão que eu ria muito dele, ele falava assim:
A gente faz todo um trabalho e a pessoa vai criticar porque a gente esqueceu de pingar o J, de botar um pingo no I. Então a pessoa vê todo aquele texto bem elaborado, mas a única coisa que ela vê é que faltou um pingo no I. E ele ficava bravo, né? Porque às vezes eu trabalhei num local onde as pessoas eram críticas, né? mais crítica ao extremo. E ele é um homem muito prático, muito objetivo nas coisas, né? E ele se irritava às vezes, falava assim, mas não é possível, esse povo é muito atrapalhado. E eles não estão vendo a oportunidade, às vezes, de um bom negócio, porque está preocupado com o pingo no I e com o pingo do J. E ele brincava com o pessoal, falava assim, olha, não esquece de cortar o T não, hein? Ele ficava brincando, né? Vocês, está vendo que o T também não está cortado? Eu falei, pelo amor de Deus, gente. Então, muita gente fica preso na doutrina espírita. Se Allan Kardec foi Chico Xavier, se Chico Xavier foi Allan Kardec, se Chico foi a reencarnação das médiuns, então arranja uma confusão, isso não interessa. E deixa de prestar atenção nos ensinos morais da doutrina. E isso que está chamando a atenção aqui. Falou, gente, pelo amor de Deus, né? Presta atenção. Né? Os espíritos estão passando pelo pensamento, imagem, não ficam presos se o Júlio tem essa ou não. É o neto, pronto. Né? Mas a ver, não, isso não deve ser o espírito, não, ele não sabe escrever. Né? E acontece muito dessas coisas, gente. E às vezes pega uma mensagem que a pessoa, o médio tem dificuldades com a língua, e não vê a beleza da mensagem, fica criticando o português. Então, são coisas que a gente tem que tomar muito. Estou dizendo que não deva ser bem escrito, claro que deve. Depois faz uma revisão, alguém que conhece a língua bem, vai lá fazer uma revisão, ajuda, sem alterar o sentido, né, da mensagem. Faz um trabalho, não tem problema nenhum. Né? Isso acontece. Todo o texto deve ser revisado. Né? Então, é disso que o Kardec está nos chamando a atenção nesse texto. Né? Alguém gostaria de acrescentar mais um ponto, me ajudar nas observações? Fiquem à vontade. O silêncio é um sim, então está tudo certo. Então, vou pedir à nossa amiga Elisete que continue, então, com a nossa leitura. Agora é o item 225. No meu tem um subtítulo, né? Dissertação de um espírito sobre o papel dos médiuns. A dissertação que se segue, dada espontaneamente por um espírito superior, que se revelou mediante comunicação. Eu acho que a Elisete saiu do ar também. Vamos aguardar um pouquinho. Caiu. Aí, hoje não só é Eduardo que está tendo problema, não. Né? Que engraçado, já é a terceira vez que está fazendo isso. Hoje eu não consegui assistir a vibração. Caiu umas 4 vezes também. A internet está muito ruim. O sinal deve estar ruim. Então vamos lá, de novo. De novo, né? A dissertação que se segue, dada espontaneamente por um espírito superior, que se revelou mediante comunicação de ordem elevadíssima, resume de modo claro e completo a questão do papel do médium. Qualquer que seja a natureza dos médiuns escreventes, sejam mecânicos, semimecânicos ou simplesmente intuitivos, os nossos processos de comunicação com eles praticamente não variam. De fato, nós nos comunicamos com os espíritos encarnados dos médiuns da mesma forma que com os espíritos propriamente ditos, tão só pela irradiação do nosso pensamento. Olha que legal, hein? Olha que legal. Como que a gente recebe as intuições? Vocês já pararam para pensar nisso? Vou repetir que o Eduardo gosta de repetir, né? Questão 459. Vamos pensar sobre isso. Como é que é isso? Os espíritos influenciam a nossa vida, né?
muito mais do que você imagina. Eles são, de certo modo, poderíamos dizer que são eles que dirigem a sua vida. Isso, a primeira vez que eu li, fiquei preocupado. Mas como que eles fazem isso? Através da irradiação do nosso pensamento. Olha que chique. Então, Elivão, se a gente entra em sintonia, com quem que nós estamos em sintonia? Os espíritos elevados, sempre nós estamos sempre pensando no bem, praticando o bem, de olho nas oportunidades de sermos úteis. Olha a sintonia, canal bom e tal. Ai, eu estou sempre reclamando, sempre triste. Que tipo de radiação estou recebendo? Olha só, canal do crime, mataram tantos, massacraram mais tanto. Liga a televisão de manhã e vai ver aquelas notícias bacanas, tiro para todo lado. Que tipo de radiação estou recebendo? Ou eu vou ouvir uma palestra edificante, né? Ver lá o Carlos Bacelli falando do Chico, né? Vamos lá ver o Divaldo, as palestras deles antigas, né? Tantas, né, que nós temos aí de espírito bom, Paulo Frutuoso e tantos outros, né? Então, de manhã, começa ouvindo uma boa palestra, né? Já começa a abrir a sua pineal a receber boas intuições. Então, estou falando isso aí, gente, que é um negócio que parece brincadeira, mas tem muita gente que já começa amanhã ouvindo, né? Essas notícias maravilhosas. Que tipo de ligação nós estamos lá fazendo, né? Muito bem, vamos seguir em frente. Os nossos pensamentos não precisam da vestimenta da palavra para serem compreendidos pelos espíritos. E todos os espíritos percebem os pensamentos que desejamos transmitir-lhes, bastando para isso que lhes dirijamos esses pensamentos, em razão de suas faculdades intelectuais. Quer dizer que tal pensamento pode ser compreendido por tais ou quais espíritos, conforme o adiantamento deles, ao passo que para outros, por não despertarem nenhuma lembrança, nenhum conhecimento que lhes dormitem no fundo do coração ou do cérebro, estes mesmos pensamentos não lhes são perceptíveis. Neste caso, o espírito encarnado que nos serve de médium é mais apto a exprimir o nosso pensamento a outros encarnados, embora não o compreenda, coisa que um espírito desencarnado, mas pouco adiantado, não poderia fazer, se fôssemos obrigados a servir-nos dele, porque o ser terreno põe seu corpo como instrumento à nossa disposição, o que o espírito errante não pode fazer. Bom, vou contar um caso aqui. Isso aí foi ouvido do Geraldinho, né? Chico Xavier tinha essa capacidade de perceber os nossos pensamentos. É um negócio complicado. Ainda bem que são poucos os encarnados, né, que têm condição disso. Que a gente pensa muita coisa que a gente não gostaria que os outros soubessem, né? Que a gente passa vergonha. Né? Pensamento, às vezes, a mente da gente apronta com a gente, né? E o Geraldinho estava contando, o Chico estava passando um momento, estava com problema de saúde e tudo, e eles estavam fazendo o escaldapé dele, né? E ele vira para o Geraldinho e fala: Geraldinho, você não sabe o que eu estou passando nos meus pés, né? E o Geraldinho deu na besteira de pensar: você deve estar com chulé, né? E o Geraldinho falou: não, fica pensando nessas coisas não, então. Daqui a pouco o Chico chama ele e fala assim: eu estou com dormência nos pés. Eu nunca tive chulé, né? Ele passou uma vez e falou assim: não, a gente não podia nem pensar perto do Chico Xavier, né? E tem outros casos, né, do Chico lendo pensamento e tal. E nós, eu e a Cláudia, convivemos com a pessoa, eu pelo menos percebi isso várias vezes, o danadinho lia o pensamento da gente. E quantas vezes ele me chamou a atenção, ele não falava que ele leu, mas pelo que ele falou para mim, me chamando a atenção,
chamando a atenção no bom sentido, né? Viu que eu estava tendo um pensamento errado, né? E ele me chamando a atenção. E uma vez foi muito interessante, que a gente estava na época que estava tendo muito problema de fome lá na África, né? Crianças morrendo e tudo. Eu comecei a me deixar levar por isso e tudo. Ele imediatamente me chamou e falou assim: Antônio, volta, para que você vai se perder aí, né? Mediunicamente falando, porque o pensamento tem um problema muito sério. Ele não tem distância. Você se liga imediatamente com a cena, né? E nós estávamos para fazer um trabalho de pré-eleção para as pessoas que lá frequentavam o centro, e eu era responsável naquele dia por fazer a leitura, a lição de Emmanuel e tudo, e comecei a pensar naquilo, e ia me tirar completamente do foco do Espírito, que iria me ajudar na palestra e tudo, então ele deu aquela chamada, né? Eu achei interessante, porque como é que ele percebeu, né, que eu estava desviando, né, o pensamento por questões muito doloridas, muito justas, mas que não eram oportunas naquele momento, inclusive numa região muito distante do Brasil, né? Então eu lembro desse negócio, levei um susto danado, e outras situações que eu passei, outras um pouco que eu tenho até vergonha de contar, mas me ensinou muito, me ajudou muito a ir trabalhando, né, com muito cuidado o que a gente pensa. A gente é muito relaxado com relação ao pensamento, né? A gente pensa mal dos outros, a gente julga, a gente até não fala, mas já olha para a pessoa, que coisa e tal, né? A pessoa às vezes está numa situação, a gente pensa uma coisa que não deve. Então a gente precisa ter muita disciplina também com o pensamento. O pensamento é coisa muito séria, mesmo que não seja vocalizado. É a base de tudo. Pensamento é vida. Nós estudamos um livrinho durante quase 2 anos, 3 anos, Pensamento e Vida. Na terça-feira é um livrinho danado, importantíssimo. Pensamento, a gente tem que tomar muito cuidado. Aqui está mostrando como que funciona, né? Mas funciona o tempo todo, o tempo todo. Os espíritos nos veem exatamente pelo que nós pensamos. É assustador, mas é verdade. É aqui mesmo, né, Elisete? Falando muito. Sim. Vamos lá? Assim, Vamos. Assim, quando encontramos em um médium um cérebro repleto de conhecimentos adquiridos na sua vida atual e o seu espírito rico de conhecimentos latentes obtidos em vidas anteriores, suscetíveis de nos facilitarem as comunicações, preferimos nos servir dele, porque com ele o fenômeno da comunicação se torna muito mais fácil para nós do que com um médium de inteligência limitada e de escassos conhecimentos adquiridos anteriormente. Vamos nos fazer compreender por meio de algumas explicações claras e precisas. Com um médium cuja inteligência atual ou anterior se acha desenvolvida, o nosso pensamento se comunica instantaneamente de espírito a espírito, graças a uma faculdade peculiar à essência mesma do espírito. Nesse caso, encontramos no cérebro do médium os elementos apropriados a dar ao nosso pensamento a vestimenta da palavra que lhe corresponda. E isto, quer o médium seja intuitivo, semimecânico ou inteiramente mecânico. É por isso que, seja qual for a diversidade dos espíritos que se comunicam com o médium, os ditados que este obtém, ainda que procedendo de espíritos diferentes, trazem, quanto à forma e ao colorido, o cunho que lhe é pessoal. Com efeito, apesar de o pensamento não lhe ser de todo estranho, não obstante o assunto esteja fora do âmbito em que ele habitualmente se move,
E embora não provenha dele o assunto que nós queremos dizer, nem por isso o médium deixa de exercer influência quanto à forma pelas qualidades e propriedades inerentes à sua individualidade. É exatamente como se observasseis panoramas diversos, com lentes matizadas, verdes, brancas ou azuis. Embora os panoramas ou objetos observados sejam inteiramente opostos e independentes uns dos outros, não deixam, por isso, de afetar uma tonalidade que provém das cores das lentes. Continua? Ou dá uma paradinha? Continua assim, depois eu volto lá, estou grifando, que aí eu não perco o fio da meada. Tá. Melhor ainda, comparemos os médiuns a esses recipientes de vidro cheios de líquidos coloridos e transparentes, que se veem nos mostruários dos laboratórios farmacêuticos. Pois bem, nós somos como luzes que clareiam certos panoramas morais, filosóficos e internos. Através dos médiuns azuis, verdes ou vermelhos, de tal sorte que os nossos raios luminosos, obrigados a passar através de vidros mais ou menos lapidados, mais ou menos transparentes, isto é, de médiums mais ou menos inteligentes, só chegam aos objetos que desejamos iluminar, tomando a coloração, ou melhor, a forma de dizer própria e particular desses médios. Enfim, para terminar com uma última comparação, nós, os espíritos, somos quais compositores de música que, tendo composto e querendo improvisar uma área, só tem à mão um piano, um violino, uma flauta, um fagote ou uma gaita de 10 centavos. É incontestável que, com o piano, o violino ou a flauta, executaremos a nossa composição de modo muito compreensível para os nossos ouvintes. Embora os sons produzidos pelo piano, pelo fagote ou pela clarineta sejam essencialmente diferentes entre si, nem por isso a composição deixará de ser idêntica em qualquer desses instrumentos, exceto os matizes do som. Mas se só tivermos à nossa disposição uma gaita de 10 centavos, um instrumento improvisado, aí está para nós a dificuldade. De fato, quando somos obrigados a servir-nos de médiuns pouco adiantados, o nosso trabalho se torna mais demorado e penoso, pois somos forçados a recorrer a formas incompletas, o que constitui para nós uma complicação. Somos, então, forçados a decompor os nossos pensamentos e a ditar palavra por palavra, letra por letra, representando isso uma fadiga e um aborrecimento, assim como um entrave real à presteza e ao desenvolvimento das nossas manifestações. É por isso que nos sentimos felizes quando encontramos médiuns bem adestrados, bem aparelhados, munidos de materiais prontos a serem utilizados, bons instrumentos, em suma, porque então o nosso perispírito, atuando sobre o perispírito daquele a quem mediunizamos, nada mais tem a fazer senão impulsionar a mão que nos serve de lapiseira ou de caneta. Já com os médiuns mal aparelhados, somos obrigados a realizar um trabalho análogo ao que executamos quando nos comunicamos por meio de pancadas, isto é, formando letra por letra, palavra por palavra, cada uma das frases que traduzem os pensamentos que queiramos transmitir.
É por estas razões que nos dirigimos de preferência às classes cultas e instruídas, para a divulgação do espiritismo e para o desenvolvimento das faculdades mediúnicas escreventes, embora seja nessas classes que se encontram os indivíduos mais incrédulos, mais rebeldes e mais imorais. É que assim, como deixamos hoje, aos espíritos galhofeiros e pouco adiantados, o exercício das comunicações tangíveis de pancadas e transportes, assim também os homens pouco sérios preferem o espetáculo dos fenômenos que lhes afetam os olhos ou os ouvidos, aos fenômenos puramente espirituais, meramente psicológicos. Quando queremos transmitir ditados espontâneos, atuamos sobre o cérebro, sobre os arquivos do médium e preparamos os nossos materiais com os elementos que ele nos fornece e isto à sua revelia. É como se tomássemos de sua bolsa as somas que ele aí possa ter e dispuséssemos as moedas que a compõem na ordem que nos parece mais conveniente. Entretanto, quando é o próprio médium que nos quer interrogar, seria bom que refletisse seriamente no que acabamos de dizer, a fim de fazer com que o método, suas perguntas, facilitando assim o nosso trabalho de responder a elas. Porque, como já vos dissemos em instrução anterior, o vosso cérebro está frequentemente em inextricável desordem, sendo para nós tão difícil quanto penoso mover-nos. Caiu de novo. Voltou. Voltou, Elisete? Ops, estava com o microfone fechado. Quando as perguntas... Eu vou voltar no meio do parágrafo ali, né? Quase no final. Uhum. Quando as perguntas são feitas por um terceiro, convém que sejam comunicadas previamente ao médium para que este se identifique com o espírito do evocador e dele, por assim dizer, se impregne, porque então nós outros teremos mais facilidade para responder graças à afinidade existente entre o nosso perispírito e o do médium que nos serve de intérprete. Sem dúvida, podemos falar de matemática, servir-nos de um médium que a desconheça por completo. Porém, quase sempre, o espírito desse médium possui um estado latente conhecimento do assunto, isto é, conhecimento peculiar ao ser fluídico e não ao ser encarnado, por ser o seu corpo atual um instrumento rebelde ou contrário a esse conhecimento. O mesmo se dá com a astronomia, com a poesia, com a medicina, com as diversas línguas, assim como com todos os outros conhecimentos peculiares à espécie humana. Enfim, ainda temos como meio penoso de elaboração para ser usado com médios completamente estranhos ao assunto tratado, o da reunião das letras e das letras, uma a uma, como uma tipografia. Conforme já dissemos, os espíritos não precisam revestir seus pensamentos. Eles os percebem e transmitem naturalmente entre si, pelo só fato de os pensamentos existirem neles. Os seres corpóreos, ao contrário, só podem perceber os pensamentos quando revestidos. Enquanto a letra, a palavra, o substantivo, o verbo, a frase, em suma,
vos são necessários para perceberdes as ideias, ainda que mentalmente. Nenhuma forma visível ou tangível é necessária para nós. Erasto e Timóteo. E aí tem Turminha lá uma, de... Opa, e aí tem tem uma uma nota, né? observação. Esta análise do papel dos médiuns e dos processos pelos quais os espíritos se comunicam é tão clara quanto lógica. Dela resulta o princípio de que o espírito aure não as ideias do médium, mas sim os materiais necessários para exprimi-las, que ele encontra no cérebro do médium. Quanto mais rico em materiais for esse cérebro, tanto mais fácil será a comunicação. Quando o espírito se exprime no idioma familiar ao médium, encontra neste inteiramente formadas as palavras necessárias ao revestimento da ideia. Se o faz numa língua estranha ao médium, não encontra neste as palavras, mas apenas as letras. É por isso que o espírito se vê obrigado a ditar, por assim dizer, letra a letra, exatamente como se exigíssemos que escrevesse em alemão uma pessoa que não conheça uma única palavra dessa língua. Se o médium não souber ler nem escrever, não dispõe nem mesmo das letras em seu cérebro. Torna-se necessário, então, que o espírito lhe conduza a mão, como se faz a uma criança que começa a aprender, sendo ainda maior, nesse caso, a dificuldade que o espírito encontra para vencer. Estes fenômenos, portanto, são possíveis, e deles há numerosos exemplos. Compreende-se, no entanto, que semelhante maneira de proceder se mostra pouco apropriada para comunicações extensas e rápidas, e que os espíritos devem preferir os instrumentos de manejo mais fácil, ou, como eles dizem, os médiuns bem aparelhados do ponto de vista deles. Se os que solicitam esses fenômenos como meio de se convencerem tratassem antes de estudar a teoria, haveriam de saber em que condições excepcionais eles se produzem. Muito bem. Vamos agora aos miudinhos. Gente, isso é uma aula de mediunidade. O Kardec teve um cuidado, deixa eu ver aqui, 48, esse subtítulo não fazia parte da segunda edição francesa, que serve de base para essa tradução. Consta, porém, no cabeçalho desse capítulo e no sumário da obra, razão pela qual o inserimos nessa versão. Muito bem, seu. Vamos lá. Aqui está dizendo que, seja qual for, né, a natureza dos médiuns, seja ele mecânico, seja mecânico simplesmente, os nossos processos de comunicação com eles praticamente não variam. Aqui nós temos uma informação interessante, né? Não é o tipo de mediunidade que define o processo de comunicação. O processo de comunicação é sempre através do pensamento. Agora, como ele se processa após, né, o médium receber, que faz essa diferença de ser mecânico ou simplesmente intuitivo. Os mecânicos são, por exemplo, a pessoa que vai escrever em outra língua e não conhece a língua e também não conhece as letras, o espírito pega na mão ali e vai ter um trabalhão danado. Precisa ser mecânico médio, né? Ou semimecânico. Quando a pessoa que já tem cultura e tudo, ele consegue só através da intuição, só através da transmissão de pensamento, fazer o processo mediúnico, né? Transformar aquilo na mensagem que o espírito deseja. Então é muito interessante isso, vai depender muito da condição do médium, né? Por isso que o Eduardo está sempre chamando a atenção da importância, né, do estudo, né?
em todas as matérias. Quando o Espírito da Verdade diz para nós, eis que eu vos dou o primeiro mandamento, amai-vos, e vos dou o segundo, instruí-vos. O instruí-vos tem muito a ver com a questão da gente se instruir em todo o campo, né? Não só dentro da doutrina espírita, mas também todo tipo de assuntos, né? Isso facilita muito o trabalho mediúnico. Ele está dando outra dica aqui, que os pensamentos não precisam, né, de vestimenta da palavra para serem compreendidos pelo Espírito. Nós já falamos um pouquinho sobre isso, né? Agora, tem um ponto aqui que eu achei muito importante. O seu espírito rico de conhecimento latentes. A gente tem uma dificuldade muito grande para... Por exemplo, hoje eu sou o Antônio José, né? Nasci em tal cidade, filho de fulano, de Beltrano, tal, parente disso, daquilo, tal. Tem um nome. Mas eu já fui um monte de outros. Então, meu espírito é a soma de muitos. Eu já vivi várias e várias outras experiências. Vamos pensar o seguinte, vamos supor os exilados de Capela, um planeta que estava num estágio parecido com o que hoje nós estamos vivendo na Terra, quando houve lá um hecatombe nuclear, uma guerra nuclear. Então, os espíritos que vieram para cá em torno de 10 mil anos atrás, 7 mil anos atrás, já tinham conhecimentos de matemática, de física, de geologia, de psicologia, de medicina, muito avançados. Só que eles ficaram com isso embotado, mas eles estavam lá latentes. Então, na medida que foi permitido, por isso que quando houve a reencarnação desses espíritos aqui na Terra, quando veio a turma de Capela, houve uma mudança muito grande. É onde a gente tem os registros da humanidade, né? Então, por exemplo, nós estamos precisando desenvolver, como foi desenvolvida a informática, a questão da comunicação que nós temos hoje, né, as ondas eletromagnéticas. É possível que espíritos que têm esse conhecimento de outros orbes, de outros planetas, tenham reencarnado aqui com esse conhecimento latente, e ele foi facilmente ativado e trazido, que foi muito rápido esse processo evolutivo que nós tivemos ultimamente. Não foi um negócio assim, começou ali na época de Kardec, no século XIX, uma velocidade imensa durante o século, e agora nós estamos numa velocidade que não dá nem a gente não consegue nem acompanhar mais as notícias da evolução tecnológica. Muito interessante que nós estamos vivendo hoje, né? E muitos são ativados intuitivamente, para a influência dos espíritos em nossas vidas. É a hora que a gente pensa na 459, né? O que ele coloca aqui? Quando o médium, cuja inteligência atual ou anterior já se acha desenvolvido, o nosso pensamento se comunica instantaneamente. Fica fácil. O espírito já tem essa base, né? Muito interessante. Isso aqui nós já falamos, né? Então, a questão dele transmitir, como o médium vai traduzir isso, ele pode ser intuitivo, pode ser semi-mecânico ou inteiramente mecânico, né? Nós vimos aí várias vezes eles citarem isso. Comparamos o médio a esses recipientes de vidro cheios de líquidos coloridos transparentes, né? Nós somos como luzes que clareiam certos panoramas morais, filosóficos e internos, através dos médios azuis, verdes ou vermelhos. Ele cria aí uma analogia, né? Ele comenta que, às vezes, por ter que passar por esse vidro, o pensamento dele vai tomar determinadas cores, né? Então, algumas ideias que eles estão nos passando, sempre vai ter algo do médium, né? Nós até comentamos, eu estava aí presente numa aula passada, que uma comunicação mediúnica excelente, segundo o Chico falava,
é 90% do espírito e 10% do médium. Um resultado mediano, que é o mais comum, é 60% do espírito e 40% do médium. Ruim quando é o contrário, é 40% do espírito e 60% do médium. Aí já é um processo anímico, né? Mas a gente sempre vai dar a nossa cor, né? As comunicações. Sempre vai ter muito do médium nas comunicações, né? Se a gente conseguir os 90% do espírito, através de nós, está muito bom. Pelo que o Chico falava, né? Eu não sei se isso é uma... A gente ouve essa história do Chico, a gente não tem certeza se ele realmente colocou isso, mas faz certo sentido, né? Ele coloca um outro ponto também para ajudar a gente a compreender, que pode ter uma música que tocada num piano, tocada num violino, tocada numa flauta, num pagode, né? Ou numa gaita de 10 centavos. Ele diz que no violino, na flauta, né? Ela vai conseguir trazer a melodia, vamos dizer assim, muito compreensível, né? Mas se for nessa flauta baratinha, não consegue, né? Então, um médio assim muito primitivo, ainda sem cultura, sem, vamos dizer, um espírito pouco pouco vivido, né? Espírito novo, vamos chamar assim. Desculpa, pessoal, garganta secou. Fica muito difícil ele conseguir passar todos os detalhes musicais, né? Isso aqui tem um ponto muito interessante, né? Essa informação aqui é muito interessante. O espírito se comunica com a gente através do nosso perispírito, né? Que ele coloca. Em suma, porque então nosso perispírito, atuando sobre o perispírito daquele a quem mediunizamos, nada mais tem a fazer senão impulsionar a mão como que nos serve de lapiseira ou de caneta. Já com os médios mal aparelhados, somos obrigados a realizar um trabalho análogo ao que executamos quando nos comunicamos por meio de pancadas, quer dizer. Então, já médios menos evoluídos, né? Interessante que iniciou o processo de comunicação com os espíritos na época de Kardec através das mesas girantes, né? Através das pancadas, né? Agora, achei interessante o que ele colocou aqui, gente. Por essa razão que nos dirigimos de preferência às classes cultas e instruídas para a divulgação do espiritismo e para o desenvolvimento das faculdades mediúnicas escreventes. Embora sejam nessas classes que se encontram os indivíduos mais incrédulos, mais rebeldes e mais imorais. Lógico que isso foi escrito, gente, no século XIX, né? Já houve uma certa evolução, né? Dos médios no exercício atual. Mas tem no movimento espírita uma tendência muito grande ao intelectualismo, né? A ficar muito preso à questão científica e tudo, e muito pouco voltado à questão moral. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque o grande objetivo da doutrina espírita é a nossa transformação moral. Não é nos tornarmos, vamos dizer assim, prodígios em intelectualidade. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, né? Ele chama a atenção também que ele atua, né, sobre o cérebro, né, sobre os arquivos do médium, levando em conta que a gente hoje tem uma capacidade, mas na hora que a gente olha o nosso espírito com toda a vivência dele como espírito, em várias e várias reencarnações, o nosso potencial é muito maior do que nós imaginamos, né? Aqui está chamando a atenção quando o médium faz aquelas evocações que acontecia muito na época de Kardec, né? Tomar muito cuidado com as perguntas que vão ser feitas, né? Nós estamos estudando o livro
do céu e o inferno, nós estamos agora na parte das comunicações dos espíritos felizes, né? E onde é feita muitas perguntas ao espírito, como é que ele se sentia quando desencarnou, como é que foi o passamento dele para a vida espiritual, como que ele se sentiu e tudo. Então, a gente vê ali, está se tratando com médiuns sérios, né? E os espíritos dão respostas muito profundas, né? Muito elaboradas. Então, esse cuidado que está sendo colocado aqui, a gente vê muito claramente no livro O Céu e o Inferno, na segunda parte, né? Da comunicação dos espíritos, né? Então, é muito interessante. Quem tiver a oportunidade de dar uma lida no Céu e o Inferno, principalmente na segunda parte, vão perceber esse cuidado. Perdão, pessoal. Vai secando. Só mais um minutinho. Quando as perguntas são feitas por um terceiro. Nossa, desculpa, pessoal. Convém que seja comunicada previamente ao médium para que esse se identifique com o espírito do evocador e dele. Tá? Colocando assim a importância de ter um conhecimento prévio. Já deu hora? Deu 21 horas, pessoal. Vamos parar por aqui, né? Espero que na próxima aula o Eduardo esteja aqui com a gente. Muito bem. Quando eu estiver passando o horário, vocês me avisam, viu? Muito bem. Mais uma vez, a Cecília está aqui hoje. Cecília, você faz a oração de encerramento para nós? Está podendo? Faço sim, Antônio. Obrigado, minha amiga. Vamos lá, então. Agradecendo o Senhor por mais essa oportunidade de estudo, muito importante o nosso estudo de hoje, que está praticamente pedindo, né, que a gente estude mais, né, tanto também do lado moral, do lado do acolhimento, do amor, né, é a união de tudo isso que vai nos fazer médiuns melhores. Então, com muita gratidão no nosso coração, nós encerramos o nosso estudo de hoje, rogando, Senhor, que esta prece possa envolver o nosso planeta, a nossa nação, os nossos governantes e toda a humanidade, principalmente onde houver pranto, dor e sofrimento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Senhor, a vossa vontade, na terra como em toda parte. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas, da mesma maneira em que vamos perdoando os nossos devedores e ofensores. Não nos deixes entregues às tentações. Livra-nos, Pai, de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus e a Jesus. Boa noite a todos. Boa noite, Obrigada. Cecília. Boa noite. Boa Boa noite, Antônio. Obrigada.